Hoje, no canal do empreendedor, vamos falar das modalidades da licitação. As modalidades de licitação referem-se às formas de condução do procedimento de licitação, ou seja, como a licitação vai ocorrer. Nos artigos 22 da Lei 866 de 93, estabeleceu-se 5 modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. A Lei 866 só trata dessas 5 modalidades, mas é uma sexta, que é o pregão. O pregão foi instituído como modalidade de licitação aplicável no âmbito da União dos Estados, do Distrito Federal e municípios pela medida provisória 2026 de 2000 e é consagrada mais tarde pela Lei 10.520 de 2002. Em 8 de agosto de 2000, o Poder Executivo editou o Decreto 3.555 de 2000, aprovando o regulamento para a modalidade pregão, instituída pela medida provisória 2026 de 2000. Esse decreto foi recepcionado pela Lei 10.520 de 2002 e continua em pleno vigor. A princípio, a regra atual é licitar pela modalidade licitação. Pela modalidade pregão, desculpa. Características de cada modalidade. Concorrência. Instituída pela Lei 866 de 2003, em seu artigo 22, parágrafo 1º, fala que concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que na fase inicial de habilitação preliminar comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para a execução do seu objeto. Modalidade tomada de preços, instituída pela 866 de 93, em seu artigo 22, parágrafo 2º, fala que tomada de preço é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 3º dia anterior à data do recebimento da proposta, observada a necessidade de qualificação. Modalidade de convite. Lei 866 de 93, artigo 22, parágrafo 3º, fala que convite é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao objeto, cadastrado ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 3 pela unidade administrativa, ao qual fixará em local apropriado cópia dos instrumentos convocatórios e estenderá aos demais cadastrados na correspondência especialidade que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 horas para a apresentação das propostas. É importante destacar que a modalidade convite é possível a participação de interessados que não tenham sido convidados formalmente, mas desde que já sejam do ramo do objeto licitado, sempre tem que ser do ramo do objeto, e estejam cadastrados nos órgãos ou entidade licitatória ou ainda no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores, SICAF. Contudo, os interessados deverão fazer a solicitação do convite com antecedência de até 24 horas para a apresentação da proposta. Modalidade concurso.
ela é instituída também pela 866 de 93, no seu artigo 22, parágrafo 4º, fala que concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou remuneração dos vencedores, conforme critérios constantes no edital, publicado na imprensa oficial, com antecedência mínima de 45 dias. A modalidade de leilão, também prevista na 866 de 93, no seu artigo 22, parágrafo 5º, fala que leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis, inservíveis para administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis previsto conforme inteligência do artigo 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação. Agora vamos falar da modalidade pregão, que está prevista na Lei 10.520, que é uma modalidade que não é falada na 866. A modalidade pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo fornecimento de bens ou serviços é comum, é feita em sessão pública. A Lei 10.520 de 2002, em seu artigo 1º, fala: para aquisição de bens e serviços comuns poderá ser adotada a licitação na modalidade pregão. Esse parágrafo único ele complementa: considerando-se bens e serviços comuns para os fins e efeitos desse artigo aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital. Na descrição do edital tem que estar bem claro do que se trata o pregão, por meio de especificações usuais no mercado. É o que o mercado descreve o produto que vai ser licitado na modalidade pregão. O principal fator de escolha entre as modalidades de concorrência, tomada de preços e convite é o valor estimado para a contratação, conforme define o artigo 23 da Lei 866 de 93. Contudo, no âmbito da União, de acordo com o artigo 4 do Decreto 5.450 de 2005, a licitação para a contratação de bens ou serviços comuns deverá ser realizada de preferência na modalidade pregão e de forma eletrônica. Todas as licitações para aquisição de bens e serviços comuns deverão observar a modalidade pregão, sendo preferencialmente a utilização de sua forma eletrônica, conforme inteligência do artigo 4. No parágrafo 1º, o pregão fala que o pregão deverá ser utilizado na forma eletrônica, salvo caso de comprovada inviabilidade a ser justificada pela autoridade competente. Na verdade, é a autoridade competente dos pregoeiros, né? E, para complementar, o artigo 23 da Constituição, o artigo 23 da Lei 866 de 93, vai falar que as modalidades de licitação se referem aos incisos 1º ao 3º. Serão determinadas em função dos limites, tendo em vista o valor estimado de cada contratação. Nesse caso, ele está falando que como vai ser a divisão dos modelos de licitação conforme o valor vai ser feito a licitação.